Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria da DevPleno. E como a gente estava comentando em um vídeo anterior sobre injeção de dependência, eu achei bastante relevante também comentar com vocês como que a gente pode fazer injeção de dependência no React. Tá? Então como que eu faço se eu preciso de uma dependência ali e aí eu quero criar uns testes, por exemplo, eu não consigo testar ou fica mais difícil testar porque eu tenho uma dependência que me atrapalha, digamos assim. Para ilustrar isso, eu fiz aqui um exemplo que é bem simples, né? Então, quando a gente carrega o componente, né? Quando o componente é montado na tela, a gente usa o Axios para fazer uma requisição HTTP e pegar o IP da origem, né? Então, pegar o nosso IP e aí ele seta no estado atual do componente e a gente mostra o IP na tela. Qual que é o detalhe? Como que a gente poderia testar isso? Eu não vou entrar necessariamente na parte de testes, mas qual que é o problema aqui? Se eu fosse testar esse app, eu teria que, de alguma forma, contornar esse Axios aqui, né? Porque eu estou importando o Axios direto. Então, meu componente está muito dependente do Axios, porque ele só funciona com o Axios importado. E aí, o que acontece? Se eu quiser rodar esse componente, ou testar ele com Enzyme, por exemplo, que ele tenta fazer o mount, ou fazer o shallow rendering, enfim, qualquer forma que eu tentar testar esse componente, eu não vou conseguir porque ele tem essa dependência do Axios aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? É bastante interessante isso porque eu demorei um tempo até chegar nessa conclusão. Né? Uma coisa que às vezes a gente esquece com o React. O React ele tem um ponto de montagem. Né? Então, eu tenho aqui o meu index, por exemplo, .js, que ele faz a montagem inicial. Então, ele tem o app aqui e ele faz a montagem em si no HTML. Tá? Então é ele que vai fazer essa montagem no HTML. E o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente passar a dependência para lá. Né? Então, uma coisa que é bastante legal com a dependência, você pode colocar as dependências em lugares onde a gente não vai testar código, digamos assim. Provavelmente o index aqui a gente não vai testar. Não tem muito o que ser testado nesse index. Então o que a gente vai fazer? Esses pontos que servem de cola, a gente pode colocar a dependência ali. Então, olha só, é bem simples. O que eu vou fazer? Ao invés de usar o Axios aqui, eu vou trazer ele para fora. Então, eu vou cortar ele aqui. E eu vou colocar no meu ponto de montagem. Então, o meu index, como ele monta a aplicação React no HTML, eu vou trazer o Axios aqui, a minha dependência, para cá. E aí eu posso fazer uma lista de dependências aqui que eu injeto para o meu componente. E aí qual que é a diferença? Ao invés de eu utilizar o Axios direto, eu vou passar essa dependência via props. Então, o que eu posso fazer aqui? Axios. Então, app agora ele vai ter acesso a uma propriedade Axios, que o valor é o Axios que eu importei. E aí eu posso vir aqui no componente em si, diz .props.axios, e aí eu faço a minha requisição normal. Se eu precisar fazer um teste unitário desse componente, eu consigo fazer tranquilamente. Por quê? Quando eu for renderizar esse componente para testar, com o Enzyme, ou até com o React dá para fazer isso, com o React puro, o que eu vou fazer? Eu só vou criar um mock, né, ou um Axios fake, falso, e aí eu chamo e vejo se o componente chama esse Axios falso. Né? Então, eu consigo aí testar meu componente também da mesma forma como a gente fez lá aquelas funções em JavaScript. Tá? Então, a gente continua tendo todo o poder aqui da injeção de dependência, porém no React. Tá? Então, o mais importante dessa dica aqui é lembrar que props é uma forma que a gente tem de injetar dependência. Né? Então, as propriedades aí no React, mesmo ele sendo declarativo, né? Então a gente tem uma declaração aqui de um componente, a gente consegue injetar dependência através das props. Tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente constrói a aplicação com o estado todo da aplicação, por exemplo, num app ou num app wrapper, uma coisa nesse sentido, e a gente passa as funções para os próximos componentes. Então aquele componente ele consegue ser executado em qualquer ambiente. Se eu quiser trocar o Axios por outra coisa e por aí vai, eu troco só num lugar. Né? Então os componentes para frente, mais fundos, digamos assim, na estrutura, eles não precisam ter conhecimento daquela dependência que eu estou injetando. Né? Ele só tem que receber os dados e saber como lidar com esses dados. Tá?
Bom, pessoal, é isso, né? Eu queria mostrar para vocês como que a gente pode fazer aqui também a dependência, a injeção de dependência no React. Uma coisa que é bastante interessante, um ponto que eu estou chegando a uma conclusão que é legal é o seguinte: em toda a arquitetura, seja ela em React, seja ela uma API em Node, etc., a gente vai ter um lugar que vai ter uma cola, né, que é um ponto de montagem. Cada vez mais eu acredito que esses pontos são pontos interessantes para a gente analisar como potenciais locais de colocar dependência. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele já é uma cola. Ele traz o React DOM, React. Então, assim, ele já é uma cola de dependência. É muito legal a gente colocar a dependência aqui junto, né? Então, essas dependências sem ser da aplicação básica, né? Então, fica muito interessante, igual para um controller numa API. É muito legal a gente colocar, por exemplo, na hora que a gente define as rotas, né? Que é o ponto de cola. É o ponto onde a gente liga, no caso do Express, por exemplo, onde a gente vai ligar as rotas a um cara que resolve aquela rota. Então, é um ponto de cola que já dá uma dica para a gente de um lugar mais interessante aí de ser adicionado uma dependência, e aí a gente injeta a dependência a partir dali. Bom, pessoal, essa é a dica, tá? Então usem props para injetar dependência aí no React. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar para ser notificado, entrar lá no Facebook, fazer a mesma coisa, devpleno.com, deixe seu e-mail para você receber as últimas novidades. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!